Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo está me ouvindo aí? Natiele, Ludmila, Laenza, tudo bem? Bom, vamos para a nossa aula de Química Farmacêutica. Hoje nós vamos falar de profármacos, onde nós paramos aí na nossa última aula. Bom, eu já tinha iniciado aqui o estudo, né, sobre os profármacos e estava explicando para vocês que existem tipos diferentes de profármacos, né? Vocês devem se lembrar, o profármaco é um fármaco que não tem atividade farmacológica na sua forma que é administrada, né? Então, ele precisa de ser metabolizado para que ele se transforme na sua forma ativa. Então, isso pode ser realizado de diversas maneiras, com um carreador, né, com um transportador aqui que vai se ligar à droga, atravessar barreiras, promover o processo metabólico, fazendo com que a droga se liberte na sua forma ativa para poder fazer o efeito farmacológico. Isso que eu já tinha falado para vocês, existe essa possibilidade também, ó, do profármaco não conseguir atravessar barreiras, barreira hematocefálica, por exemplo, e aí a gente tem a necessidade de acrescentar um carreador, que vai promover essa passagem pela barreira, liberando depois, né, eliminando o transportador e liberando o fármaco na sua forma ativa. Fundamento, né, objetivo dos profármacos, do desenvolvimento de profármacos, é o prolongamento da ação. Eu consigo aumentar o tempo de ação de drogas, aumentar a biodisponibilidade, seletividade de ação, resolução de problemas de formulação, melhoria de propriedades organolépticas e diminuição de toxicidade. Tudo isso pode acontecer. Ok? Isso aqui também eu já falei com vocês. Vamos lá onde a gente parou, ó. Aqui. Bom, o exemplo do omeprazol, eu até expliquei, mas eu vou voltar aqui nos tipos de profármaco para vocês entenderem, né, essa linha de raciocínio. Primeiro, bioativação específica, como no caso do omeprazol. Então, o omeprazol, ele não é administrado na sua forma ativa, farmacologicamente ativa, mas ele sofre uma bioativação específica, fazendo com que ele libere a partícula, né, a molécula que é ativa, e desse modo exercendo a ação farmacológica esperada, né? Temos os bioprecursores. Esses aqui não vão apresentar transportador, então o objetivo não é que eles sejam carreados através de membranas ou dentro da célula, mas eles já possuem, como está dito aqui, ó, o embrião da espécie ativa na sua estrutura. Eles vão passar por um processo de metabolização, né? Uma biotransformação, geralmente pelo sistema redox, de oxidação, em vivo, né? Principalmente no fígado, não somente, mas principalmente no fígado, para se transformar no metabólito ativo, por exemplo, a lovastatina, zidovudina, metronidazol, enalapril, aceclofenaco e profármacos fotossensibilizadores. Objetivo: diminuir toxicidade e efeitos colaterais e melhorar a biodisponibilidade oral. Por exemplo, o antibacteriano Prontosil é metabolizado em vivo, gerando metabólito ativo sulfanilamida. Está aqui o Prontosil, que é inativo, sofre redução metabólica, né, o sistema redox, se transformando em sulfanilamida, ó, liberando duas moléculas de sulfanilamida, que é ativa. A ciclofosfamida, que vai aí ser metabolizado pelo citocromo P450 do fígado.
Profármacos clássicos promovem a melhoria da atividade terapêutica por aumento de biodisponibilidade, diminuição de toxicidade, prolongamento de ação, aumento de seletividade, mediante escolha de transportadores adequados. Hidrossolubilidade aumentada, mediante diminuição das ligações de hidrogênio intra- ou intermoleculares. Então, se aumenta a polaridade, a hidrossolubilidade, na medida que você aumenta as ligações de hidrogênio, né? Isso vai promover maiores interações com a água, né, pessoal? Pontes de hidrogênio. Por exemplo, derivado do nitrofural, transformando aí dos fármacos ativos, né? A partir dessa tecnologia aqui, que são dos profármacos clássicos, são os tradicionais, né? São derivados de açúcares, aminoácidos ou peptídeos como transportadores, diminuem a toxicidade, otimizam a biodisponibilidade. Então, eles aumentam a hidrossolubilidade do fármaco matriz, por exemplo, tetraciclina, metronidazol, fenitoína, ácido 5-aminosalicílico, levodopa, dapsona e budesonida. A levodopa, por exemplo, tratada aí, né, utilizado no tratamento da doença de Parkinson, é um profármaco do neurotransmissor dopamina. Então, como que funciona? Esses profármacos são utilizados para melhorar a permeabilidade através aí de membranas. Eu tenho a barreira hematocefálica, a dopamina não atravessa, mas a levodopa sim. E depois ela sofre, né, a sua transformação em dopamina, depois que ela atravessa a barreira hematocefálica. Então, o objetivo vai ser fazer com que ela atravesse a barreira hematocefálica com essa alteração. A levodopa é mais polar, mas é um aminoácido. Transportada através das membranas celulares, pelas proteínas transportadoras de aminoácido, descarboxilada nas células para formar dopamina, que vai ser útil na doença de Parkinson, tratamento. Muito polar para cruzar as membranas celulares da barreira hematocefálica. Aciclovir, inativo, e o metabólito ativo do aciclovir. Observem a pequena alteração do grupo hidroxila com fosfato. Trifosfato de aciclovir é incorporado ao DNA viral e impede o alongamento da cadeia de DNA, no antiherpético, né? Do aciclovir, ou o profármaco, sofre a ação da timidina quinase viral, se transformando, né, depois de novo na guanosina e na quinase, depois se transformando no trifosfato de aciclovir. Fala aciclovir a mesma coisa, ele se transforma em aciclovir. É um L-valil éster de aciclovir, tem o mesmo mecanismo de ação, aumenta a absorção de 3 a 5 vezes e tem uma biodisponibilidade oral melhorada de 12 a 20 vezes para o aciclovir, em comparação com o aciclovir, né? 54% para o valaciclovir. Então, você tem uma melhor biodisponibilidade oral. O fanciclovir, continuando aqui nos antiherpéticos, profármaco do penciclovir é o éster diacetilado de penciclovir. Mecanismo de ação igual ao do penciclovir. No organismo, ele se transforma no penciclovir, cerca de 100 vezes menos potente, inibição da replicação viral, né, maior, né, do que a da ciclovir, mas atingindo maior concentração plasmática com tempo de meia-vida também maior. A biodisponibilidade oral, de 4% por penciclovir, aumentou para 75% por fanciclovir. Um aumento imenso, né? Profármacos mistos. Tem características tanto de precursores, de bioprecursores, quanto de profármacos clássicos. Biotransformação do transportador previamente à liberação do fármaco, né, como zidovudina. Dá uma olhada na estrutura. Trofenohidrólise, ó, a forma ativa.
Profármacos recíprocos de paracetamol e ácido acetilsalicílico, como paracetamol e tolmetina. Aqui, ó. Tá aqui o ácido acetilsalicílico, né? O transportador também apresenta atividade terapêutica, quando é recíproco, né? Então, você vai ter paracetamol e ácido acetilsalicílico. Na hora que eles se separarem, você tem dois analgésicos, dois anti-inflamatórios não esteroidais, né? O mesmo acontece ali com paracetamol e tolmetina. Todos os dois vão ter efeitos depois, né? Um ajuda, né, a melhorar as características do outro aí, de absorção, mas no final os dois vão ter algum efeito farmacológico. Não é como um profármaco, que o transportador é somente um carreador, né? Só leva. Atividade terapêutica diferente ou semelhantes, atuando por mecanismos de ação diferentes ou iguais. No caso de anti-inflamatórios, profármacos recíprocos reduzem os riscos de irritação gástrica, permitindo utilização em caso de tratamento prolongado. Fármacos dirigidos. Fármacos acoplados a um transportador específico para determinados receptores ou enzimas existentes no sítio de ação específico do fármaco. Exemplo, profármacos peptídicos da doxirubicina, que vão ter um aumento da seletividade aí pela plasmina. Sistema de transportadores, macromoléculas, anticorpos monoclonais, albumina, lecitinas, hormônios peptídicos e glicoproteínas. Celulares, eritrócitos e fibroblastos. Sintéticos, polímeros sintéticos, metacrilamida e lipossomos. Os receptores na superfície das células reconheceriam e se ligariam ao transportador, permitindo por endocitose que o conjunto fármaco-transportador fosse levado ao interior da célula e ali dissociado, sendo o fármaco liberado mediante a ação de enzimas lisossômicas para ação no alvo específico. Alguém ficou agarrado para entrar aqui? Deixa eu ver. Não é isso, não. Vamos lá. Sistema ADEPT, terapia prodroga com enzima direcionada por anticorpo, né, como anticorpos monoclonais ali, como a gente viu. Administração de conjugado, anticorpo-enzima, AEC, liga-se ao antígeno-alvo na membrana celular ou ao antígeno livre no fluido extracelular. O profármaco é administrado e sofre a ação da enzima acoplada ao anticorpo, liberando seletivamente a porção ativa. Vocês podem ver que ó, o sistema ADEPT, ó, eu tenho um antígeno, né, um anticorpo ó, ligado na enzima, profármaco, o fármaco, né, ativação por causa do efeito chave-fechadura, ação direta sobre as células tumorais. Aqui são os profármacos dirigidos, mais específicos, né? Aqui a cefalosporina, também é. E aí, desenho de profármacos para objetivos específicos. Bom, profármacos com o objetivo de melhorar a permeabilidade por membranas, através de membranas. Então, aqui eu tenho a becampicilina, ampicilina. Somente cerca de 40% de uma dose de ampicilina administrada oralmente são absorvidos. Então, um comprimido aí de 500 miligramas de ampicilina, ela vai absorver 200 miligramas por via oral. Quando eu transformo em becampicilina, de 98% a 99% do profármaco são absorvidos, reduzindo a ação tóxica aí no trato gastrointestinal também. Pivampicilina, becampicilina e a ampicilina. Todas são penicilinas de maior lipossolubilidade do que a penicilina, né? A ampicilina vai ter uma lipossolubilidade menor do que pivampicilina e becampicilina. Profármacos que mascaram a toxicidade e efeitos colaterais. Esse aqui tem um efeito voltado, né, para toxicidade e algum efeito colateral inesperado, principalmente. O que vai acontecer? Eles vão mascarar grupos responsáveis pela toxicidade e efeitos colaterais. São usados quando os grupos são importantes para a atividade. Aqui eu tenho ácido salicílico, é analgésico, mas causa úlceras estomacais devido ao grupo fenol.
o ácido salicílico, né? Por isso que ele causa queimação, né? Azia e gastrite, úlceras, porque ele tem esse grupo fenol. E aqui está a aspirina com fenol mascarado por um éster, né? Aí, hidrolisada no corpo. Fármacos simpaticomiméticos, usados no tratamento de glaucoma, melhor penetrabilidade através da córnea, com bipivefrina e isoproterenol, então, antiasmático. Então, da epinefrina aqui, né, da adrenalina, é feito dipivefrina e o antiasmático isoproterenol. Profármacos do amprenavir, inibidor aí de uma protease, né? Liberação lenta do amprenavir, diminuição do número de comprimidos necessários, então vou ter menos doses. Tratamento de HIV aprovado pelo FDA em 1999. Aqui está o amprenavir e aqui está o fosamprenavir, que é o profármaco. Profármacos podem ser utilizados também para aumentar a duração de ação, como enantato de norethisterona, acetato de medroxiprogesterona, que são o quê? São anticoncepcionais, né? Esteroides de ação prolongada, como pentagestrona e o EBCO. O enalapril, que é um profármaco que tem a utilidade de melhorar a absorção. E o enalapril, enalaprilato. Então, enalapril, enalaprilato. O enalaprilato, ele é um potente inibidor da ECA, in vitro, antihipertensivo, não é bem absorvido, portanto, não é muito eficaz em vivo. Mas aí ele é transformado em enalapril, então é éster etílico, absorvido muito melhor, né? É um fraco inibidor da ECA, hidrolisado ao ácido carboxílico por enzimas esterases do sangue. Está alguém falando algo aqui? Beleza, beleza. Boa noite. Agora que chegou a mensagem. Beleza? Bom, vou dar continuidade aqui. Falou, Adriano, meu chefe. Você não está indo mais nas aulas práticas, né? Que pena. Deixa eu trocar o slide. Para a gente encerrar aí os minutinhos que nós temos ainda. Bom, vamos começar falando sobre analgésicos, né, anti-inflamatórios não esteroidais. Classificação dos FANs, que são fármacos, analgésicos, né, anti-inflamatórios não esteroidais. FANs, né, são fármacos anti-inflamatórios não esteroidais. E DANs, ou é a mesma coisa, né, drogas anti-inflamatórios não esteroidais. Beleza? Derivados do paraminofenol, quais são eles? Paracetamol, acetaminofeno, né, muito conhecido, fenocetina e acetanilida. Salicilatos, o ácido salicílico, ácido acetilsalicílico, salicilamida e diflunisal. Ácidos aril ou heteroaril aromáticos, indometazina, sulindaco, tolmetina, diclofenaco e etodolaco. Ácidos aril ou heteroaril propiônicos, ibuprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno, naproxeno, flurbiprofeno e
cetorolaco. Antranílicos, ácidos antranílicos, ácido mefenâmico, oxicans, piroxicam, beloxicam, tenoxicam. Pirazolidinadionas, nome grande, né? Fenilbutazona e adipirona, que é o metamizol sódico. Sulidas, mesolida. E os coxibos, celecoxib, rofcoxib, parecoxib, valdecoxib. O ácido acetilsalicílico, né? Ele é retirado aí da casca do salgueiro, né? A salicilina, nucleosídeo do álcool salicílico. Por hidrólise e oxidação, ele se transforma no ácido salicílico e depois do ácido salicílico ao ácido acetilsalicílico, através da síntese aí realizada por Hoffmann em 1897. Foi a primeira síntese da química farmacêutica, né? A receita dele está assim, ó, do Hoffmann. Uma mistura preparada com 50 partes de ácido salicílico e 75 partes de anidrido acético é aquecida por cerca de 2 horas a 500 graus Celsius, cerca, no balão de refluxo, para não ter perda. O líquido claro é obtido, do qual, quando resfriado, é extraído uma massa cristalina, que é o ácido acetilsalicílico. O excesso de anidrido acético é extraído por pressão e o ácido acetilsalicílico é recristalizado em cloroformo seco. Essa é a receita do Dr. Hoffmann. Fãs do tipo salicilato. Relação estrutura-atividade. O ânion salicilato é a porção ativa, o grupo farmacofórico. O ácido carboxílico, o responsável pelos efeitos colaterais. Substituição do ácido por amida é manter analgesia. Eliminar a ação anti-inflamatória. Então, ela vai manter a analgesia, mas não vai ter ação anti-inflamatória nenhuma. Substituição da carboxila, vai afetar a potência e toxicidade. Hidroxila na posição para ou meta, forma derivados inativos. Substituição por halogênios no anel aromático, vai aumentar a potência e toxicidade. Substituição na posição 5 por anel aromático, vai aumentar a atividade anti-inflamatória e se transformar num sal de ácido salicílico, diminui distúrbio sobre o trato gastrointestinal. Aqui embaixo nós temos os grupos, né, os componentes desse grupo, os fines tipos salicilatos, ácido salicílico, ácido acetilsalicílico, salicilamida e o diflunisal. Fluor no diflunisal. Aqui eu tenho, olha só, ele falou ali sobre o grupo amida, que está aqui, presente na salicilamida. O ácido, né, carboxílico é esse, está presente mesmo. Né? E eu tenho o salicílico. Metabolismo dos salicilatos, sais de salicilatos, ésteres de salicilatos, a aspirina, que é o ácido acetilsalicílico, né? 10% em ácido salicílico, 15%, 75% nesses outros componentes aqui, que é produto da enzima glicina N-acetiltransferase e da UDP glucuroniltransferase. Ok? Ácidos aril e heteroaril aromáticos, indometacina, sulindaco, etodolaco, diclofenac e tolmetina. Esses são os heteroaril aromáticos. Os heteroaril propiônicos são ibuprofeno, fenoprofeno, cetoprofeno, cetorolaco, flurbiprofeno e naproxeno. Fãs do tipo ácido aril ou heteroaril alcanoico. Relação estrutura-atividade da indometacina e do ibuprofeno. Observem as marcações coloridas. Centro de acidez está relacionado ao ácido carboxílico do ácido araquidônico. Onde que está o ácido carboxílico do ácido araquidônico? Está aqui. Derivado éster e amida. Eu não tenho amida em nenhum dos dois aqui, né? Tenho éster. Para transformação em profármaco. Distância entre o centro de acidez e anel aromático ou heteroaromático aumenta a distância e diminui a atividade. Então, esse anel aqui, o anel aromático, o centro de acidez, né, do grupo carboxílico aqui, quanto maior a distância, menor a atividade. O sistema aromático
relação com duplas em 5 e 8 do ácido araquidônico. Então, os FAINs, pessoal, para explicar isso melhor, os FAINs, eles agem através da via do ácido araquidônico, né? Então, o centro de acidez vai estar relacionado ao ácido carboxílico do ácido araquidônico, como se ele fosse o ácido araquidônico, né? O sistema aromático é a mesma coisa, né? Do 5 e 8 das duplas. Metila separando o centro ácido do anel tende a aumentar a atividade anti-inflamatória, por exemplo, dos profenos. Como está aqui, ó, o metila, perdido aqui. Separando, né? O centro ácido, que está aqui, do anel. Segunda, a área lipofílica não coplanar ao anel aromático aumenta a atividade com uma dupla em 11 do ácido araquidônico, né? Faz essa relação aí. Comparação do padrão estrutural entre ácidos arioalcanoicos e heteroarioalcanoicos. Ó, ibuprofeno, cetoprofeno e fluorbiprofeno. Tá vendo? Indometacina, diclofenaco, sulindaco e tometina. Observe que eu tenho um padrão que se repete, porque eu tenho um grupo farmacofórico e um grupo de substâncias que são em comum. Ok? Beleza? Passaremos aí na próxima aula por os FAINs do tipo N-aril-antranílico. Beleza? Hoje nós vamos encerrar por aqui. Esse slide já está disponível para vocês, tá? Lá no AVA. Qualquer dúvida aí, vocês façam contato comigo aí durante a semana. Beleza? Grande abraço para vocês. Até semana que vem, pessoal. Tchauzinho, tchauzinho.